Pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, eu sou médico infectologista, formado pela USP, né? Trabalho aqui em São Paulo e hoje o nosso objetivo é tirar algumas dúvidas com relação ao coronavírus, tá bom? Uma das dúvidas que a gente vê muito importante na imprensa, às vezes em discussões em redes sociais, em discussões entre autoridades, inclusive de saúde, autoridades políticas, é qual a importância do coronavírus, tá? Como muitos de vocês já sabem, essa pandemia que tomou o mundo aí em cerca de 4 meses, né, desde que começou lá na China, no final de dezembro, é uma doença de relevância internacional, de relevância global e que tem transmissão por vias aéreas. Então são pequenas gotículas que são liberadas pelo paciente contaminado quando, por exemplo, ele tosse, espirra ou até quando fala. Essas gotículas podem imediatamente entrar na via aérea de alguém que está muito próximo ou ficar sobre superfícies. Essas gotículas saem, por exemplo, da boca e do nariz, ficam sobre um corrimão, por exemplo, que alguém depois passa a mão e leva essa mão contaminada à boca ou a algum outro lugar que tenha mucosas, né, o nariz, os olhos, e pode, por causa disso, se contaminar. A doença rapidamente, devido primeiro a essa característica dela de disseminação por via respiratória, mas depois também por uma característica global hoje que as pessoas circulam muito, estão viajando muito de cidade para cidade, ela acabou tomando todo o mundo, né? A gente sabe que uma proximidade entre pessoas de 1 até 2 metros pode fazer com que essas gotículas sejam imediatamente inaladas quando alguém tosse, espirra ou fala. Então, essa proximidade que em alguns lugares com uma grande concentração de pessoas, por exemplo, China, né, o mercado chinês de Wuhan, onde isso acontece, são visualizados os primeiros casos, né, ou a outros lugares que têm aglomerações importantes, né, por exemplo, algumas situações que a gente vê de eventos familiares, de festa, como festas de casamento, em que apenas um indivíduo contaminado pode ser responsável de transmitir a doença para dezenas, centenas de indivíduos, tá bom? Então, essa é a grande característica da doença, e daí vem propostas para controle desse tipo de epidemia, né? Essas propostas são realizadas inicialmente pela Organização Mundial da Saúde, também são respaldadas pelo Centro de Controle de Doenças americano e aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde e também pela Secretaria Estadual aí de Saúde de São Paulo, né, e de praticamente todos os estados da nossa federação. Essas medidas, elas se caracterizam principalmente entre elas sobre, dado um certo grau de disseminação, de espalhamento da doença, tentar controlar a doença com medidas de isolamento mais intensos. Então percebam, São Paulo, por exemplo, em um determinado momento, percebeu-se que São Paulo já havia a transmissão comunitária da doença, ou seja, a doença já circulava de forma que não se conseguia identificar exatamente de onde a pessoa que procurava o hospital tinha pegado essa doença. No início você sabia exatamente, olha, eu tive contato com uma pessoa que viajou para a Itália ou para a China e provavelmente essa pessoa que me passou. A partir do momento que esse indivíduo não viaja e não tem um contato com alguém que você possa estabelecer claramente de onde ele pegou o vírus, você considera que o vírus já circula na comunidade. Então que qualquer pessoa potencialmente pode estar contaminada. A partir desse momento, autoridades do estado e do município se reúnem e, baseado nessas orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, do Centro de Controle de Doenças americano, eles propõem que a transmissão da doença seja desacelerada. Percebam que essas medidas de isolamento não bloqueiam a possibilidade de contaminação. Essa possibilidade de contaminação continua a ocorrer. Porém, o que se tenta é conter e desacelerar essa contaminação. Ou seja, ao invés de uma pessoa encontrar por dia cerca de 100 ou 200 pessoas para que ele possa contaminar, que ele viva dentro ali de um cosmos um pouco menor, e aí a proposta dessas medidas de isolamento ou de quarentena. O que se considera na quarentena é um período estendido de algumas semanas em que os sistemas de saúde possam se organizar, sistemas também de transporte e logística, para receber essa quantidade de doentes que possam acontecer, e a gente desacelere ou achate essa curva de transmissão. Então, se todas as pessoas continuam saindo e fazendo as suas atividades normalmente, você tem um pico de muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Resultado disso, os hospitais não são capazes de atender a quantidade de pessoas que está contaminada com necessidade de internação hospitalar. Com isso, os hospitais lotam e a mortalidade pela doença aumenta muito, porque falta tanto insumos hospitalares, ou seja, faltam materiais de ventilação, né, faltam medicações e falta mesmo equipe médica para atender esses pacientes, né, quanto falta também uma estrutura física de ter leitos e de ter lugar para suportar todas essas pessoas. Quando você faz o isolamento, o que se pretende é que a transmissão da doença ocorra
pode até ocorrer ainda em pequenos grupos, mas de forma mais lenta. Então essas pessoas procuram o hospital e o hospital está mais vazio e consegue atender essas pessoas com mais tempo, com mais recursos e com mais profissionais envolvidos nesse trabalho, tá ok? Então essa é a ideia principal das medidas de isolamento. Até quando essas medidas devem durar? Provavelmente essas medidas duram até que se perceba um controle melhor da doença na comunidade e até que se perceba que os sistemas de saúde estão prontos para receber de uma forma mais adequada uma possibilidade de de muitos casos aí da doença, tá? Então isso é o isolamento social, o distanciamento social caracterizado pela quarentena. São Paulo, a partir do momento que percebe a transmissão comunitária, que significa qualquer pessoa indo trabalhar, indo jogar algum esporte, indo fazer alguma atividade de lazer, estando em aglomerações pode estar contaminada. São Paulo, bem como o Brasil, percebem que talvez a quarentena seja uma das possibilidades não farmacológicas, ou seja, não tendo a possibilidade de remédios, como a gente pode tentar conter a doença. Então essa é uma possibilidade que foi proposta e que tem mostrado aí resultados parcialmente relevantes e bons, não só em São Paulo, como também no resto do mundo, né, e no resto do país. Tá bom? Então essa é a ideia da quarentena, ela deve durar até que o sistema de saúde esteja pronto para receber, né, a quantidade de pacientes que seja necessário e também tentar desacelerar a curva de transmissão. Pessoal, a gente se vê, eu espero que tenha sido esclarecedor e estou à disposição. Um grande abraço.